A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui uma vez mais para poder refletirmos a teologia nesse terceiro episódio do Reflexões Teológicas. Estamos aqui recebendo nessa data pessoas muito especiais, particularmente para mim, porque fazem parte da minha caminhada, marcaram a minha vida de forma positiva naquilo que tange a nossa fé. E nessa oportunidade nós estaremos com o tema o discipulado como estratégia de fortalecimento e crescimento para a igreja. É um tema muito debatido nos últimos dias acerca da sua relevância, como também acerca da sua importância. Se de fato a igreja tem se disponibilizado para poder fazer discípulos, ou se a igreja na atualidade está mais preocupada em fazer cultos, em realizar eventos, seminários, congressos, conferências, vigílias e mini-vigílias. Até que ponto a ausência do discipulado interfere ou não no crescimento da igreja, como também no fortalecimento da mesma. Eu quero compartilhar um texto com vocês aqui, e esse texto está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, verso 19 e 20, e o mesmo diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto lido em questão, pessoal, ele é de suma importância, porque aqui Jesus, ele não está pedindo, ele está ordenando. Então fica claro, por meio desse texto sagrado, que o discipulado, ele não é uma opção. O discipulado, ele não é uma ordenança, trabalhando o tema teológico. O discipulado trata-se de um mandamento que Cristo estabelece para todos aqueles que caminham com Ele. Então, a ideia de fazer discípulos não é algo que está inserido na mesa de Jesus como uma ideia de que quem quiser fazer, faça. Quem quiser realizar, que realize. Não é também uma ordenança, porque todas as vezes que nós trabalhamos o tema ordenança, estamos trabalhando como um ato de fé, como uma característica de quem acredita que fazendo tal coisa, Deus vai abençoar o mesmo de alguma forma e de alguma maneira. Exemplo, se eu realizar discípulos, Deus vai me abrir a porta. Se eu pregar o evangelho, Deus vai me abençoar. Não é uma ordenança. A ideia de fazer discípulos é um mandamento, ou seja, é uma ordem, é um ato que toda a igreja deve realizar, independentemente se ele vai abrir porta ou fechar porta, se ele vai abençoar ou não, se ele vai condicionar a minha vida dentro de um aspecto financeiro ou não. Então a ideia é, eu estou cansado ou não, eu preciso fazer discípulo. Acreditando ou não de que a porta vai se abrir, eu preciso fazer discípulo. E é sobre essa temática que nós vamos discutir durante esse episódio, e a sua relevância e a sua importância. Dito isso, pessoal, eu estou aqui com uma das pessoas que são muito especiais para mim, por quê? O pastor Peterson, mais conhecido como Patrick, ele foi o responsável por me apresentar Jesus. Se eu conheço Jesus hoje, é porque esse cidadão do céu aqui, que eu acredito que vai morar lá em cima também, ele me apresentou a Jesus. Foi graças à vida dele, e Deus usou ele como ferramenta, né, para poder me apresentar esse Jesus. E graças à sua disponibilidade para fazer discípulos, é que hoje eu me encontro na condição de servo, me encontro na condição de crente. E para mim é um desafio muito grande, porque eu estou diante do meu mestre, daquele que ganhou a minha alma para Jesus. Então, Paulo diz, né, sede meus discípulos porque eu sou discípulo de Cristo. Então, estar diante daquele que me apresentou Jesus é uma responsabilidade muito grande. Acho que eu nunca estive tão nervoso para poder entrevistar alguém como estou agora. Então, seja muito bem-vindo, pastor Peterson. Fique à vontade, deixa Deus te usar, fale o que você achar que tem que ser falado, né? Queremos te ouvir. Seja bem-vindo. Leandro, pastor Leandro, é um prazer estar aqui com você, né, conhecendo mais uma família,
poder fazer parte aí das reflexões teológicas. Eu quero começar dizendo para você, Leandro, o que eu digo praticamente toda terça, quinta e domingo. Eu quero continuar querendo o que um dia eu quis, Cristo. Eu me vejo tão sedento por Cristo quanto eu era naquela época. Muito tempo. Na mesma igreja eu congrego desde 2003. Caramba. Estamos em 2026. Então, tem um sentimento diferenciado, né? Eu vou para a igreja hoje como eu ia feliz na vida em 2003. E dentro dessa vivência aí, a gente vai tendo as nossas experiências. Eu trabalho aí canções na igreja, né, que me faz, me impulsiona, que chega uma hora também na caminhada que você não fica satisfeito com alimentos que outras pessoas passam para você. Chega a hora da sua experiência, chega a hora da sua leitura, chega uma hora que você quer ser impulsionado pela revelação que chegou até você, pela inspiração que você sabe, cara, isso aqui ele está falando especificamente para mim. E aí vai tendo mais sentido, mais peso, mais sabor, né? Como dizem por aí, né? Sabor. Então, é isso daí, um prazer estar aqui. Vamos junto somar agora na vida de outras pessoas, né? Amém. Um prazer poder chegar dentro da casa de algumas pessoas, no smartphone, no telefone, enfim. Espero que seja um papo bem produtivo e que seja uma terra fértil aí nas nossas vidas. E, pastor, fala um pouco sobre o Projeto Zelar. Ah, tá. O Projeto Zelar é um projeto que rapidamente, se você entender, um dia eu dobrei o joelho, Leandro, falando assim, eu vou pecar, não quero mais saber de igreja, vou chutar o balde. Dobrei o joelho como se eu estivesse me despedindo de alguém, e naquele momento ali, antes de eu levantar, eu falei, pronto, eu tô me despedindo, vou zelar, eu vou pecar. E eu senti o Espírito falando assim comigo, você não vai pecar, você vai zelar. Naquele momento eu chorei muito. Eu tô fazendo um resumo, né? E essa palavra, ela ficou tatuada na minha alma, no meu espírito. Até um tempo, só eu sabia dela. Hoje não, hoje eu já uso camisas, né? Tá aí na tela aí, Peterson Zelar. Tem o Instagram e o YouTube, é a mesma coisa, você pode procurar lá. E também tem o Veste Zelar, mas tá dentro do Insta lá, o Peterson Zelar. E eu estou com uma camisa do Peterson Zelar, né? Então, assim, eu tenho algumas canções lá na rede social que musicalizam a teologia da minha vida. Amém. Isso que é o Peterson Zelar, é a minha teologia musicalizada. E eu espero que abençoe bastante pessoas aí, em nome de Jesus. Amém. Eu também estou recebendo hoje aqui uma pessoa que ela é nova, né, Marcelo, no meio do podcast. Conhecemos hoje. Ele não participou ainda de nenhum podcast, está muito nervoso, está trêmulo. Já entregamos para ele água com açúcar, clonazepam, Rivotril, né, para ver se ele se acalma. Ele nunca teve contato com o estúdio. Eu estou recebendo aqui o mestre Márcio Almeida, né, responsável pelo Pod Três Vozes. Hoje está aqui nos prestigiando, sentado à mesa para poder debater sobre esse assunto. Márcio Almeida, se apresente para essas pessoas em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Com imenso prazer aí, fica aqui o meu agradecimento ao pastor Leandro pelo convite, né? Me sinto honrado em estar sentado à mesa aqui, não só na sua presença, como na presença aqui do pastor Peterson, ainda mais para falar aqui desse bate-papo, né? Desse assunto aqui importantíssimo sobre discípulo, né? E pegando o gancho do que o pastor Leandro falou anteriormente, né? A respeito aqui do pastor Peterson, né? Que foi uma importante... Canal, né? Um canal, né? Que levou aí o pastor também a conhecer a Cristo, né? E como a forma, né, do discípulo, né? Do fazer o discipulado, ele vem através, né, das gerações, né? Pastor Peterson, né? Através desse canal, chegou aí no pastor Leandro. Pastor Leandro também foi um dos grandes pastores que orou por mim num momento aí difícil da minha vida. E assim que eu encontrei a Cristo, que eu me converti, né, fui estudar aí no seminário. Pastor Leandro foi um dos meus professores, um dos meus mestres, ao qual eu sempre tive um orgulho, né, dele como professor, como pastor,
e hoje estar sentado, né, dividindo a mesa com ele, para mim é muito importante isso. Então, como a gente falou aqui sobre a importância, e vai falar sobre a importância do discipulado, Verdade. aqui já podemos aqui iniciar esse bate-papo aqui, né? E para falar sobre discipulado, né, podemos falar aí que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele realmente não esconde a sua fé, né? E para começar aqui, começar a brincadeira, lançar a primeira pergunta aqui para o pastor Peterson, né? Pastor, a igreja está produzindo verdadeiros discípulos ou apenas frequentadores de culto? A primeira já veio os 2 pés no peito, né? Vamos lá. Eu acho que eu não posso generalizar, mas na pandemia nós tivemos um exemplo claro que pessoas, por não conseguir ir ao templo, se debandaram. Então, eu não posso generalizar, mas eu acho que é muito mais frequentadores do que discípulos. Por esses dias eu disse algo, que algumas coisas eu falo e fico pensando no que falei. Não sei se acontece com vocês, imagino que sim. Eu disse assim, não se acostume em ser ausente, porque se você se acostumar em ser ausente, não estar presente, não vai fazer diferença para você. Então, algumas coisas aqui, Leandro, já vem assim, como um vulcão, né? Está produzindo mais discípulos ou frequentadores? Eu acho que está formando mais frequentadores de culto do que discípulo. Por quê? O discípulo, para ser discípulo, eu acho que se ele não puder ir à igreja, ele vai continuar sendo discípulo. Os frequentadores de culto, quando não podem ir ao culto, eles deixam de aspirar o discipulado. Sim. Então, eu acho que é mais frequentadores de culto. E naquela massa ali, o bom dos frequentadores de culto é que ele está se expondo ao que pode mudar a vida dele. E quando ele deixa de frequentar o culto, ele está se tornando uma pessoa mais vulnerável. Pensa comigo, quem vai ao culto e é discípulo, aí não está preocupado se tem louvor consolidado, se o ministro é afinado, se a palavra vai ser muito boa, se a estrutura da igreja... O discípulo está dentro dessa bolha aí, dentro desse foco. O discípulo não está preocupado com nada, ele só está sentando ali, querendo extrair do altar o que Deus está entregando para alguém, né? Agora, o frequentador de culto, não, ele está preocupado com um montão de coisa, está preocupado com a logística, com a estrutura, né? Se o cara fala problema, se o louvor é muito bom, se a pregação é muito ruim, enfim. Eu acho que, para fechar o martelo aí, senão a gente vai esmiuçar muito, acho que é mais frequentador de culto. Até porque discipulado, né, Márcio e Patrick, discipulado é relacionamento, né? Discipulado é acompanhamento. Nós não podemos, por exemplo, dizer que a frequência ao culto não tem o seu valor, né? E nem o discipulado, mas que uma coisa, ela anda de mãos dadas com a outra. Eu costumo dizer que pregar e ensinar, que foi uma das 2 principais características que Jesus realiza, e os seus discípulos também, elas são coisas distintas, né? Pregar é o convite dos que estão do lado de fora para entrar, para ver o que está acontecendo do lado de dentro. Então isso é pregar. É quando eu convido quem está fora para vir para dentro. E ensinar é fortalecer esses que decidiram entrar para que quando eles estiverem do lado de fora, eles não se desviem. E o grande problema do frequentador de culto que não aceita ser discipulado é que ele está constantemente vivendo uma vida de altos e baixos. Ele só é crente quando está dentro da igreja. Quando está fora, não é que ele não quer, é que ele não consegue. Ele não recebe o alimento sólido que faz com que ele venha conseguir ser do lado de fora aquilo que ele é do lado de dentro, porque o discipulado é relacionamento, é acompanhamento e culto. A gente sabe, acabou o culto, tem pessoas que deu a bênção apostólica, você olha, ela já saiu fora, ela já foi embora, às vezes por conta do horário, né, um compromisso que ela tem com o esposo, com a esposa, com o filho, devido ao perigo, então acaba não se relacionando com as pessoas que estão ao seu redor e muito menos com a sua liderança, não é isso, Márcio? É verdade, eu costumo dizer que tem pessoas que umas elas vão à igreja e outras elas são igreja, né? Aí tem uma diferença bem grande, porque aquele que é discípulo, independente de onde ele esteja,
se é no trabalho, se é qualquer local que ele esteja, né? A primeira brecha, né, que acontecer, ele vai falar de Jesus, ele vai falar do amor, né? Do amor de Jesus. Então, Ele assim, vai se expressar ele vai como se se fosse expressar Jesus, né? como se fosse. E tem pessoas que ela não consegue se expressar verbalmente, mas ela consegue se expressar na sua conduta, Isso. né? Então, assim, eu consigo ver essa diferença aí, mas é tudo isso aí que o senhor acabou de falar agora. Sim, porque o pregar vamos à igreja. Isso é o pregar, né? O discipular, seja a igreja. Eu tenho, me permite aqui, eu tenho uma fala que eu bato muito isso, às vezes nos sermões, às vezes no estudo. Na minha concepção, tem dois tipos de crente, de cristãos. Um que chama para frequentar a igreja, vamos lá na igreja, e uns que escutam, onde você congrega? Conseguiu perceber que um é discípulo, um discípulo que está fazendo o que deve ser feito, tentando errar menos e anunciando. Vamos lá na igreja, cara. Vamos lá ouvir uma palavra. Jesus pode te abençoar. Vai vir algo do céu para você. Deus tem uma palavra para você que vai mudar a sua vida. E tem um cara que ele é tão comprometido em ser discípulo de Cristo que ele escuta. As pessoas vão até ele e perguntam assim, você congrega onde? Eu quero ir lá na tua igreja. Esse cara aí, ele furou a bolha. Então, eu acho que a nossa vontade maior é que as pessoas sejam literalmente luz. É isso. Sim. E hoje a grande dificuldade, Patrick e Márcio, é a ideia do discipulado naquilo que tange a relevância da educação, né? Por que existem esses problemas que você trouxe e que o Márcio trouxe também, além daqueles que eu já trabalhei aqui também? É como nós visualizamos a importância do discipulado. O que é o discipulado? É você pregar durante meia hora, 40 minutos? Não. O que é o discipulado? Está relacionado a uma aula de escola bíblica dominical, que às vezes é 1 hora, e nem se tem tanto investimento assim, na grande maioria das igrejas, não vou generalizar, mas 90%, 80% das igrejas não dão a importância que deveria se dar para a escola bíblica dominical, seja ela realizada no domingo, na terça, na quarta, seja lá o dia que for, em questão da forma como nós educamos esse membro, esse novo convertido que chega na igreja, às vezes proveniente de outras religiões, de uma seita, ou até mesmo do ateísmo, e por conta de um contato com Deus, ele transformou a vida dele. É a forma como nós enxergamos a educação. Quando você vai estudar a questão educacional no contexto histórico, você vai lá no povo do Oriente, por exemplo. Como é que os orientais, o povo antigo, né, o judeu, o muçulmano, ele educa as pessoas que andam ao lado dele? É a educação passada por tradição. Geração a geração. Né? De geração a geração. Eu estou ensinando o que eu aprendi com meu pai me ensinou o que aprendeu com o avô ensinou o que aprendeu com o bisavô, e por assim vai. E o texto de Deuteronômio, por exemplo, vai dizer, né, que eu preciso ensinar a criança enquanto dorme, enquanto se assenta, enquanto caminha, a todo tempo. Você já vai para a parte educacional exercida pelos gregos, que é onde Paulo entra com aquele discurso, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A educação que os gregos ofereciam para esse novo grupo, como forma de discipulado, era uma ideia. Você precisa ser igual a alguém. E esse alguém que você precisa ser igual tem que ser referência na sociedade que vive. É por isso que Paulo está dizendo, sede meus imitadores, ou seja, porque eu sou imitador de Cristo. Eu não sou imitador do meu pai. O meu pai, ele não fez de uma forma que eu pudesse imitar o meu avô. Se vocês me imitarem, vão estar imitando a Cristo. Ser igual a mim significa ser igual a Cristo, ou seja, é uma característica muito peculiar dos gregos. Então isso traz uma responsabilidade de eu ser exemplo. E aí entra no que você falou, Márcio, porque o Márcio falou o seguinte, que às vezes a pessoa não consegue pregar por palavras, mas a postura, a conduta, né, a fala, o caráter, o compromisso que ela tem com a palavra faz com que ela tenha uma moral, né, ao ponto das pessoas querer ser igual a ela. Só que qual é a educação que nós aplicamos hoje dentro da igreja? É uma educação parecida com aquilo que acontece na sociedade, uma educação mercantilista.
Você não estuda para ser, você estuda para ter. Então hoje, por que a escola bíblica ela tem caído em descrédito? Até mesmo os seminários que nós estamos participando, não tem lá uma procura. Porque as pessoas querem estudar para ser alguma coisa, para ter alguma coisa. Eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um grande professor. Nada de errado em relação a isso. Mas quando se trabalha o campo da fé em Cristo, antes de você ter, você precisa ser. Então essa educação mercantilista, ela entrou dentro da igreja. E isso produz nas pessoas essa ideia de ter e não de ser, né? Não importa o que eu tenha, eu não consigo acessar o céu pelo que eu tenho. Eu só vou conseguir acessar o céu pelo que eu sou. E essa educação tem ficado de lado no meio cristão, né? Fechado aí? Fechamos. Beleza? Cavar mais, vamos aprofundar. Interessante a parte que falou sobre referência, né? Interessante. Essa parte aí, Leandro, essa parte ela fica te aguçando a falar. Por exemplo, essa fala aí, esse texto do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, é um dos textos que eu falo muito lá na igreja, porque eu acho que o apóstolo Paulo estava falando com alguém que não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Ele falou, faz o seguinte, então ele traz a responsabilidade para ele, me imita, que assim você vai estar imitando ele. Só que eu fico pensando assim, cara, eu oriento os membros que congregam comigo. Por exemplo, se você perguntar a um membro da minha igreja qual é a história mais bonita da Bíblia, se eles falar pra você que a história mais bonita da Bíblia é a história de Davi, eu dou um peteleco neles. A história mais bonita da Bíblia é a história de Cristo, nascendo, morrendo e ressuscitando. Sim. Qual é o ícone que você mais admira na Bíblia? Jesus. Qual é a palavra que você mais admira na Bíblia? O versículo bíblico. Deveria ser por natureza de um crente vivificado, alguma fala de Cristo. Então é isso que eu catequizo eles. Então assim, eu penso e eu digo lá na igreja, não com... que também tem aqueles caras que acham que você tá chamando Deus de você, tu tá desrespeitando ele. Não é nessa tônica que eu digo. Mas eu digo assim, Paulo, sai da frente que eu quero imitar ele. Tem uns que só vão conseguir ser crentes se imitar Paulo. Tem outros que já conseguem ser crentes sem a extrema necessidade de imitar Paulo, porque eu quero o que o Paulo quis. Eu quero o que o Paulo se dedica como devoção. É isso que eu trabalho. Existe o discípulo que ele está plenamente satisfeito em ir para a igreja um domingo. Existe o discípulo que ele está plenamente satisfeito em ler a Bíblia quando vai pregar. Existe discípulo que ele vai para a igreja de segunda a segunda, estuda e lê. Não é para pregar, ele estuda para viver. Então, esse assunto de discipulado, ele é muito amplo e simples. É só fazer o que tem que ser feito. Eu digo lá na igreja, quando você é discípulo, você quer errar menos. Tá aí a diferença, né? O pastor Peterson acabou de falar agora. Tem discípulo que ele estuda, né? Para ele poder vivenciar, para ele poder viver, para ele poder pegar o conhecimento para ele. E aí, automaticamente, ele já está preparado, né? Para quando chegar, se chegar uma determinada hora, ele já está preparado. Prevenido, né? Prevenido. Obrigado. Isso aí. Até porque, gente, o discípulo, ele segue Jesus, né? É o que eu tô te falando, né? Sabe? Os consumidores seguem a conveniência, né? É isso aí, pô. Então, hoje a fé, ela se tornou muito conveniente. O que a fé te oferece? Pelo menos os que congregam comigo, eu falo, você tem que ser discípulo de Cristo. Exatamente. Dito isso, fechando esse primeiro só tempo, o primeiro, hein? Né? Essa é só a primeira, né? Falando na questão de igreja, números, responsabilidades, discipulado, né? Esse crescimento numérico, Peterson, de uma igreja, significa necessariamente o crescimento espiritual dela? O crescimento espiritual da igreja está atrelado ao número de pessoas que estão lá dentro? Não. Porque eu imagino que o crescimento de uma igreja está envolvendo muita coisa hoje. Logística da igreja, estrutura. Cara, vai dar entrada. Eu acho que tem gente que não está preocupado com nada, só está preocupado em sentar e ouvir, e tem gente que está preocupado com tudo. E algumas igrejas, elas são bem expressivas porque elas têm conforto. Então, eu acho que
quantidade de pessoas na igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra. No meu contexto, que eu digo, não infrói nem contribui. Não infrói nem contribui. Eu acredito que é possível ter uma igreja cheia. É possível ter uma igreja cheia, de gente salva, de discípulos, mas também Até na última aula agora da Escola Bíblica Dominical, eu apresentei uma aula, foi até um livro que eu li, né? Há uma parte até interessante, que é dentro da igreja mais distante de Deus. E aí eu trouxe essa reflexão sobre muitas, né, algumas pessoas, elas apenas estão completando o assento do banco. Elas estão ali por uma formalidade, né? Eu vou à igreja todo domingo, né? Eu gosto de ir à igreja todo domingo. E aí ali ela levanta a mão, ali ela tem os seus sentimentos, mas na segunda, terça, na quarta, na quinta, volta-se uma rotina ao qual ela melhor apraz, né? Vamos falar assim. Então, assim, eu acredito que existe assim, essa colocação de igrejas cheias, mas aí vai depender do coração delas, né? O coração delas realmente estão voltada para Cristo ou está distante de Cristo, né? Eis a questão, né? Sim. Existe, no meu ponto de vista, eu digo lá na igreja também, você sempre fala assim porque é o que eu falo lá. Existe mensagens vazias para quem é cheio e existe mensagens cheias para quem é vazio. Então tem igrejas que elas são muito cheias, bastante pessoas, mas a mensagem vazia, ou vazia daquilo que o céu quer e mais cheia daquilo que a terra está exigindo. E eu acho que essas coisas que pesam, mensagens cheias para pessoas vazias. Pô, cara, essa igreja aí, eu já me questionei. Eu já falei para pessoas que congregam comigo, cara, vai congregar em outro lugar, cara. Você mora 15 quilômetros da igreja, arruma uma igreja perto da tua casa. Não, eu quero congregar aqui. Tem um que congrega lá, mora em São Cristóvão e congrega em Guadalupe. Você tá maluco? Você quer congregar em Guadalupe? Não, pastor, Deus me colocou aqui. Então, amém. Então, alguma coisa em Guadalupe, né, tá alimentando ele. E a igreja não é uma igreja expressiva. Cara, tem uma igreja lá, mais bonita, mais grande, maior, que pode te ajudar. Não, pastor, eu quero ficar aqui. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. É porque hoje existe um preconceito para quem tem uma igreja pequena, em tamanho, em relação a quem tem uma igreja grande, mas, Leandro, em tamanho. Deixa eu te cortar. Por que não falam na igreja que não existe igreja pobre? Só falam no seminário. Isso que eu vou falar, que eu falo lá na igreja. Cara, por que não falam para vocês aqui? Esperam vocês pro seminário, esperam vocês chegar lá para ouvir. Aí alguém vai dizer que o seminário esfria. Não, o seminário não esfria. O seminário só vai te falar o que é a verdade. Só apaga o fogo estranho que tá dentro de você. Isso aí, o seminário só vai... Eu falo lá na igreja, cara, por que não ensinam vocês uma vez só do jeito certo? Por quê? Eu tento ser esse... Como é que é o nome daquele pássaro que vai apagar o fogo? É o beija-flor, né? Uhum. Eu tento ser esse beija-flor que fala assim, cara, é assim, não existe igreja pobre, existem igrejas mais expressivas e igrejas menos expressivas. Sim. Fora isso, é onde Deus colocou você, onde o Espírito plantou você, e ali você vai produzir, cara. Sim. Porque existe esse preconceito, né, gente? Qual é o preconceito? Mas a igreja dele é grande, mas não tem Deus. A igreja é grande, mas não tem fogo. A igreja é grande, mas não tem presença. Quem disse que pelo fato da igreja ser grande, não tem fogo, não tem poder, não tem unção, não tem graça? Tem. Da mesma forma, do lado de lá, quem está dentro de uma igreja grande, olha para a igreja pequena e fala assim, é pequena porque não tem Deus, porque não tem poder, porque não tem unção, porque não tem graça. E a Bíblia, ela vai nos dar informações que a uns Deus deu para 30, outros 60, e cada um deve trabalhar de acordo com aquilo que colocou Deus em suas mãos. Entende? Você vê muitas igrejas pequenas exercendo um papel social enorme.
Você entra dentro de comunidade, por exemplo, você citou aí Guadalupe, morei lá, você também mora a sua vida inteira ali naquela região. Quantas igrejas pequenas tem naquela região e que exercem um papel poderosíssimo dentro da comunidade? As pessoas que estão do lado de fora da comunidade não entram para dentro para poder congregar lá. Então a igreja é pequena, mas ela exerce um papel social na vida das pessoas que moram ali dentro. Em contrapartida, tem igreja grande que também exerce o seu papel. E tanto na igreja grande quanto na igreja pequena, sempre vamos encontrar essas parcelas de pessoas que buscam mais, que buscam menos, que querem trabalhar, que não querem trabalhar, e isso tá tudo bem. Se a pessoa quer entrar dentro de uma igreja e não quiser exercer o papel dela em algum tipo de ministério, ok, ela senta, ela cultua, ela oferta, ela dizima, fora daquele ambiente, ela vai dar um bom testemunho, e por meio daquele bom testemunho, outras pessoas vão chegar àquela igreja. Não é isso? Eu acho que esse preconceito, ele só divide e não une. E como você falou, tem igreja que nunca vai crescer, gente. Nem tamanho do templo, nem tamanho de um grupo. Por quê? Porque Deus deu aquele determinado número de pessoas para aquele pastor e ele vai governar, vai administrar, muito bem, obrigado, e a obra vai seguir. Nem toda a igreja vai ocupar um quarteirão, entende? Nem toda a igreja vai ser grande, mas o que vai modificar a história daquela comunidade não é o tamanho da igreja, mas a capacidade que aquela igreja tem de assimilar a palavra e por ela ser transformada. Porque Paulo vai dizer que eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Se em uma comunidade, como na sua célula, às vezes só tinha uma pessoa, né? Se você tivesse ganho uma pessoa só, que no caso fosse eu, quantas outras vidas eu já ganhei? Nem foi na célula. E eu nem ia na sua célula. Nem foi. Entendeu? Foi na célula e tive o privilégio de ganhar. Aonde ele pregava a palavra pra gente, Márcio? Na esquina. Na esquina. A gente ficava tudo esperando ele na esquina, às vezes meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã. A gente só ia embora quando o Patrick voltava da casa da namorada dele. E a gente ficava ali. Quando ele voltava, ele queria pregar pra gente. A gente queria zombar da cara dele. Dança aí, imita o Michael Jackson. Porque ele era cover do Bonde do Tigrão. Bonde do Vênus tinha um grupo, um cover do Bonde do Vênus. Verdade. Né? Já é ruim o original, imagine o cover. Aí ele dançava e depois pregava pra gente. Infelizmente, muitos desses que escutavam a palavra se foram, né? Verdade. Nós temos 2 amigos em comum que infelizmente se foram, né? E eu fiquei para essa palavra. Nós estamos conversando em off aqui, pessoal. O Peterson pregou o evangelho. Eu aceitei a Cristo em uma outra igreja que não foi a dele. Segui minha caminhada, ele seguiu a dele. E anos depois, não tinha muito esse negócio de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Essa tecnologia veio depois. E aí, anos depois se passaram. Eu me formei em básico, teologia, bacharel em teologia, fiz a minha graduação em teologia. E um belo dia eu estava descendo do edifício da faculdade de teologia onde eu trabalhava, e quem está subindo as escadas daquela faculdade? O pastor Patrick. Então eu já estava sendo professor de uma teologia e ele subindo a escada para se matricular e começar o seu ensino teológico. Se a igreja dele fosse uma igreja de uma pessoa, ele tinha conquistado uma alma para Jesus, essa alma de Jesus concluiu a sua formação teológica, já estava formando outras pessoas e certamente a igreja dele de uma pessoa já teria dado fruto para outras tantas pessoas. Então, assim, a maturidade de uma igreja se dá pela capacidade que ela tem de assimilar a palavra, aplicar a palavra e por ela ser transformada. E essa igreja pode ter 1 ou 1 milhão. Concordam ou não? Concordo, pô. E vale a pena lembrar que o que eu comunicava ali, tarde da noite, não era uma pregação extremamente não era um sermão robuscado, temático, não era um sermão robuscado, né? onde eu engrossava a voz. Não, eu só respirava fundo, engrossava a voz. Não, eu só dançava, pagava o pedágio era dançar um pouquinho
depois eu falava sobre Cristo. Cara, Jesus Cristo mudou minha vida. Por E os exemplo... que se foram crendo que aquele caminho de Jesus era o melhor, mas não conseguiram. Mas não conseguiram. Verdade. Eu tenho um amigo que congrega comigo, eu digo que é o meu filho na fé, né? É o Valdeci Marinho. Eu ganhei ele para Jesus com uma experiência amarga, né? Enfim, foi necessário ele me dar uma carona para eu poder trabalhar, porque senão eu tinha que acordar 2 horas antes. Com ele me dando carona, eu acordava 1 hora antes, me arrumava rapidinho e esperava ele. Resumindo a prosa, eu gastei todo o meu arsenal de informação sobre o céu dentro do carro dele, de Guadalupe a Barra de Guaratiba. E eu ia contando a história e voltava contando a história. Até que um dia eu falei, cara, agora você vai ler. Agora você vai ler, agora você vai atrás das suas experiências. Hoje ele congrega comigo, é o diácono lá da igreja. Então, assim, esse lance de discipulado e de números, ele é bem irrelevante, cara. Porque não é que não adianta, é porque eu tô falando com a ótica humana. Mas ganhou 30 pessoas. Dessas 30, se uma ficar, já valeu a pena. Sim. Se uma ficar, pelo menos você ganha 30, mas as 30 não são consolidadas. O discipulado dá trabalho porque o discipulado expõe as suas fraquezas. O discipulado, ele vai fazer com que você se exponha para quem você sabe que não vai te criticar. Entendeu? O discipulado vai falar assim, cara, olha só, o jeito de fazer é esse aqui, ó. Só que nem eu consigo fazer desse jeito, tu acredita? Eu falei pra ele um dia, há poucos dias, eu falei, cara, eu posso falar um negócio? Quase emocionado. Eu falei, cara, eu queria me alegrar quando eu acerto. Porque mesmo eu sendo pastor, eu não fico plenamente satisfeito quando sei que estou errando menos. Ainda assim é uma guerra. Ainda assim é difícil, né? Então, assim, o discipulado, eu acho que é isso. Cara, olha só, tem 30 pessoas aqui, eu sei que se eu falar, vocês não vão conseguir assimilar tudo. Mas se um de vocês assimilar, assim é o sermão da igreja. Você pega para 30 pessoas, você acha que as 30 saem de lá gravando tudo que você falou? Duvido, não sai. O que eu faço? A minha Bíblia, toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu marco a data. Data e dia. Data, dia e hora. Data, dia e hora. Alguns já fazem isso lá, eu acho bacana, porque de alguma maneira eu tô discipulando eles. Toda terça-feira que eu estudo lá na igreja, eu dou parabéns, você acredita? Antes de começar o estudo, quando eu tô lá na frente lá, eu falo, cara, quero parabenizar vocês porque vocês estão na igreja, porque tem que querer muito pra ficar aqui só um pouquinho. Sim. É só 1h30 na igreja, cara. Tem gente que essa 1h30 pesa, que ela não consegue ir, e tem outros que fazem de tudo pra poder ir. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, acho que vai voar, né? Pensando sobre discipulado, porque eu me vejo discípulo de Cristo e discípulo do meu pastor, que é o pastor Reginaldo. É um cara fantástico que expõe as suas fraquezas, mas o cara tem palavra e tem presença, tem poder. E tem unção e tem educação, que tem gente que tem unção, mas não tem educação, né? Aí que é a dificuldade de discipular. Lá em cima do altar ele tem unção. Couro come, a chuva vem, Deus abençoa. Mas aqui embaixo ele não tem educação. Aí você fala assim, eu vou ser discipulado por um cara que não tem educação? Tem gente que fica, que gosta. Pra mim tá tudo tranquilo. Mas tem gente que já não quer, né, ser discipulado por esse cara. Eu tava pensando sobre essa responsabilidade que nós temos de fazer discípulo e de ser discípulos. Antes do Leandro me chamar, porque discipulado é um assunto que faz parte da minha vida. Eu estou pastor em Guadalupe, todo mundo me conhece, eu preciso me policiar, eu não posso dar um mole que já sabe como é que é, né? Todo mundo metralha. Então, assim, eu fico pensando, cara, tem gente, Leandro, que tá gastando a vida com centavos, e tem gente que tá dando tudo que tem para viver. Tem gente que faz 4 e 3 hemodiálises por semana para ficar vivo, e tem gente que não cuida do corpo bom. Eu falo sobre isso. É discipular a pessoa, não ser simplesmente demasiadamente santa. É disciplinar a pessoa a ser equilibrada. Sim. Só pegando esse último gancho, antes do Márcio entrar com a outra questão, talvez a palavra certa para o discipulado não seria fazer com que essas pessoas se tornassem santas, porque essa é uma responsabilidade, né? É um atributo comunicável de Deus, ou seja, então ele entende que nós precisamos ser, ele disse isso a Moisés, sede santos porque
eu, Senhor, sou, mas nós confundimos a ideia de santidade com perfeição, É isso aí. né? Ser santo é ser separado, é você ser o oposto daquilo que o mundo é, fazer de tudo para não ser o que as outras pessoas são, é viver o Salmo de número 1, né? A risca. Ser perfeito não é um atributo comunicável. Ser perfeito é um atributo incomunicável, se nós podemos dizer. Perfeito só há um, que é Deus. É isso aí. Bom só há um, que é Deus. O próprio Jesus vai dizer, eu não sou bom, bom é o Pai. Então, dentro da ideia do discipulado, não é fazer com que as pessoas se tornem inerrantes. Errar menos. Né? Errar menos. É não errar constantemente o mesmo erro. Talvez essa seja a colocação mais adequada para esse assunto, né? Ó, por exemplo, hoje é dia 18 de junho de 2026. Há 2 semanas atrás teve uma aula lá na igreja, aí o professor finalizou a aula com uma canção de Agostinho. Não sei se é uma canção ou se é um texto que ele escreve, mas eu acho que é uma canção de Agostinho. Eu escutei, eu falei assim, bonita, porque quando eu escuto uma canção, eu faço aquela escaneio ela e vou vendo tudo e depois eu quero saber quem compôs. Quem tá cantando não influi nem contribui pra mim. Eu quero saber quem escreveu ela. E aí eu mostrei pra ele algo que eu musicalizei. É pra você, tentando deixar mais claro ainda, que é algo que, como o Leandro falou, não é uma opção ir. É uma ordenância. Sim. Ir e fazer. E entendendo isso, chega uma parte de uma canção, né, que eu compartilho lá na igreja, eu falo, 100% santidade não é a minha realidade, porém, continuo sendo a sua propriedade. Então, discipular é você falar assim, cara, tá vendo essa imperfeição que você carrega? Todo essas mazelas, essas coisas fétidas que existem dentro de você? Isso ainda assim não inibe o amor de Cristo por você. É orientar o cara a perceber que alguém percebe ele dentro das piores qualidades que ele tem. Sim. Então, dentro só para você entender, é algo que tá tão em mim e comigo que eu escrevi isso estamos em 2026, eu escrevi isso aqui em 2007, cara. E eu não consolidei esse estado de ser discípulo de Cristo depois que eu fui consagrado a pastor. Quando eu aceitei, eu entendi, cara, eu sou discípulo de Cristo, eu preciso mentalizar isso, eu preciso viver isso. E aí as coisas vêm, as coisas vão acontecendo e as experiências vão sendo agregadas até que eu escrevi, cara, um montão de coisa dentro do texto eu botei 100% santidade. Não é e nunca vai ser até que ele venha a minha realidade. Porém, eu continuo sendo a sua propriedade. Não vou deixar minha natureza humana me parar, mas quero voltar ao meu estado inicial. Eu acho que o ápice do discipulado é falar assim, cara, você tem que ser parecido com Cristo e desejar ver o rosto dele. Sim. É isso. É isso aí. É isso. Né? E, pastor, pegando esse gancho aqui que foi falado aqui, tem até uma pergunta aqui muito interessante. Por que muitos cristãos frequentam a igreja há anos, mas continuam imaturos espiritualmente? Frequenta a igreja há anos e não são maturos, né? São imaturos. Continuam imaturos espiritualmente. Até porque se a gente pegar ali um gancho ali de o que está escrito no livro de Hebreus capítulo 5, tem uma parte que ele fala sobre buscar a maturidade em Cristo, né? E aí fica uma reflexão aqui, uma pergunta. Porque tem pessoas que estão há anos na igreja, mas elas continuam, né, imaturamente na parte espiritual. Por quê? Eu acho que, eu penso que continuam imaturos porque a chave da maturidade vira quando você entende que você tem que ter as suas próprias experiências. O sermão, ele é muito bom, ele é extremamente necessário e ele é tão importante quanto o louvor. Porque existem algumas pessoas, não sei por que dizem assim, vamos para o melhor momento do culto, a hora da palavra. Não! Do início ao final, todo esse momento é um momento importante. Mas catequizaram que o momento da palavra é o momento mais importante. Não.
É dentro desse contexto que eu digo, cara, vocês estão aqui assistindo o sermão, eu falo lá na igreja. Faz o favor para vocês, vai ler a Bíblia. Porque você acredita que tem crente que frequenta a igreja, dizima, oferta, participa de tudo e não lê a Bíblia? Tem, não tem? Tem, pô. Tem, pode ter certeza que tem. Então a imaturidade se dá nisso. Olha só, vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Tem gente que está plenamente satisfeito em mexer no telefone e pede o iFood. Manda vir um x-tudo, manda vir a pizza, manda vir a comida japonesa. Tem gente que paga por comida japonesa, tu acredita? Tem gente que gosta. Eu não gosto. Tem gente que vai lá e faz assim, mas tem gente que não, que quer se dar o trabalho de ir no açougue, ir no mercado, comprar, limpar, cortar, fazer. Algum problema em comer comida que você liga e chega na sua casa? Não, mas chega uma hora que você tem que sentar e fazer a sua própria comida, porque se o teu bolso não aguenta, a tua perna tem que sustentar, que tu tem que ir no mercado. A mesma coisa na fé. Você pode sentar lá e escutar. Você vai agregar? Vai agregar. Mas você vai ficar sempre naquele mesmo ciclo. Agora, quando você alcança o ciclo da maturidade, você vai falar assim, agora eu tenho que ler. Agora eu que tenho que ter o meu ponto de vista, porque dizem que o ponto de vista é a vista de um ponto. Você acredita que eu admiro a vida de Davi? Cara, mas eu admiro as experiências que ele teve, mas eu quero as minhas experiências, Leandro. Salmo 51, uau! Salmos 42, uau! Salmo 126, fantástico! Mas e aí, o salmo da minha vida? É isso que eu comunico. Você fala assim, cara, sai da frente, que agora é minha hora. Agora é minha hora de acertar, agora é minha hora de chorar, porque eu também choro, né? Porque eu tenho os meus problemas. Agora, por que existem cristãos que frequentam a igreja, mas ficam imaturos? Porque estão plenamente satisfeitos em se alimentar de comida terceirizada. Sim. Até porque, Patrick, o tempo na igreja não garante crescimento. Não garante crescimento. Né? O compromisso com Cristo, sim. Isso garante o crescimento. Vocês falando sobre o tema, me veio à memória Hebreus capítulo 5, versículo 12. O escritor ali dizendo, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensinem as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Ele não está dizendo que eles não precisam ser ensinados. Ele está dizendo que eles estão precisando de alguém que ensine as primeiras lições. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam do leite. Então, olha o que o texto está dizendo. Vocês estão tanto tempo dentro da igreja, não cresceram, não se tornaram mais maduros, não evoluíram na fé, que estão confundindo tempo de casa com maturidade com o dono da casa. Isso aí. Não importa quanto tempo você conhece a casa, e tem muita gente que sabe o horário do culto, o endereço da igreja, os louvores que vão tocar lá, até manuseiam bem a palavra, mas nunca se tornaram maduros o suficiente para viver aquilo na ausência da igreja, né? Então já eram para estar dando testemunho, para ter as suas próprias canções, como você mesmo disse aqui, narrar as suas próprias experiências, mas estão ainda compartilhando das experiências dos outros, ainda estão contando as histórias dos outros, já eram para estar sendo discipuladores e estão necessitando de ainda sentar para serem discipulados. Então aqui é bem aquilo que nós estamos debatendo aqui, né? Tempo de casa não significa experiência com o dono da casa. E as pessoas estão se sentindo satisfeitas com isso. Um imaturo na fé vai falar assim, se um pregador, né, um ministro, subiu na tribuna para pregar, ele vai falar assim, abra sua Bíblia em Salmos 1. Aí o imaturo na fé vai falar assim, poxa, de novo Salmos 1? Abra sua Bíblia em Salmo 51. Pô, de novo Salmo 51. Vai imaturo na fé. Porque ele acha que o que ele sabe não pode agregar mais conhecimento num capítulo, num livro, num verso que já foi lido. Agora o maduro na fé, ele vai falar assim, o que vem aí? Porque ele sabe que a fonte, uma menina lá da igreja, uma diaconisa lá da igreja, disse assim, ó, quando a fonte é inesgotável, a fome deve ser insaciável.
Cara, eu penso nisso a todo dia. Quando a fonte é inesgotável, a Bíblia, qualquer lugar que você abrir ali, vai vir rios de informação para você se alimentar. O imaturo na fé vai falar, de novo. Agora, o maduro na fé vai falar assim, deixa eu ver o que vem aí. E o que os pregadores... Você já percebeu que esses caras que ministram, que são renomados, que viajam... Quando eles sentam, quando eles chegam lá para falar, 80% da pregação é o que o pastor fala na igreja. Sim. 20% é a cereja do bolo, que é a virada de chave que fez ele entender que ele precisa se posicionar. Então, os maduros na fé, eles vão entender, cara, eu quero o que eles querem. Eu falo lá na igreja, eu não quero imitar Paulo. Eu leio as experiências dele, mas eu quero imitar Cristo. Não sei se eu estou errado, não sei se eu estou certo. Eu acho que eu me vejo querendo imitar Cristo. Eu admiro a experiência de Paulo e também admiro a experiência de Pedro. Olha só, aquele texto que diz assim, eu vou lavar o pé de vocês. Aí Pedro tinha um sentimento por Cristo tão aflorado, mas tão aflorado, que sabia a condição que ele estava se colocando, se humilhando. Você não vai lavar meu pé. Aí Jesus fala para ele, se você não lavar meu pé, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí nesse momento a chave vira. Ah, Senhor, então lava o corpo todo. Aí o Cristo entendeu que ele entendeu, mas não sabia externar o que tinha entendido. Não sei se deu para entender. Necessário é só lavar o pé. Então eu acho que na igreja você vê que tem pessoas que querem, mas não sabem o que estão querendo. Um dia eu disse para Deus isso, Senhor, eu sabia o que queria, só não sabia o que eu estava querendo. Que é estar pastor, que é ser discípulo. É o que Moisés queria. Eu quero te ver, se tu me ver, tu morre. Não sabia. E Cristo viu verdade no que ele falou, tá? Né? Cristo viu verdade no que ele falou. Que ele falou assim, eu vi verdade no que você me falou. Pra deixar você me ver um pouquinho, você vai me ver na fenda da rocha. Se tu me vê, tu me morre. E assim, eu louvo a Deus porque o Senhor não atende as nossas orações, né? Ainda bem que a ele maior responde, bondade de Deus está ele não atender aquilo que a gente pede. Porque se ele fosse atender 90% das nossas orações, nem aqui estaríamos mais. É verdade. Né? Temos que entender também que o não, né? O não de Deus também é um cuidado que ele está tendo, né? Para conosco. É esse entendimento também que a gente tem que ter, né? Como o pastor acabou de falar, né? Sobre, né, pastor? Mas enfim. Isso aí. Então, ter essa identificação com a maturidade, com a evolução, com o crescimento, como você falou. O imaturo, quando ele vai escutar uma palavra, poxa, de novo, a mulher do fluxo de sangue. É verdade, esse texto também de é bem novo, batido. o Salmo 91. Novamente, o Salmo 126. É porque ele é imaturo. Ele não entendeu que a vida ela é feita de tempos, ciclos e processos. Ele pode até ter escutado o Salmo 1 em um momento da vida dele. Se aquele salmo não faz sentido mais para a vida dele, é porque ele está estagnado na vida. Porque se ele passasse pelos tempos, os ciclos e os processos que uma pessoa madura passa, ele ia entender. Se esse salmo está sendo aplicado novamente, é porque ou eu estou vivendo uma nova fase, ou eu vou viver uma nova fase. Então, alguma serventia ele vai ter. Seja para lembrar aquilo que eu esqueci, ou para me orientar para aquilo que ainda vou viver. Mas o imaturo não pensa assim. O imaturo, ele é muito imediatista, né? Ele acha que é o que nunca foi e automaticamente ele nunca será, né? Mas vamos seguir aí o nosso debate, tá bem bacana, bem legal. Peterson, se Jesus visitasse hoje, tá? As nossas igrejas, hoje, agora, fosse lá no culto, né? Ele encontraria discípulos ou ele encontraria apenas consumidores de conteúdo religioso? Mais consumidores de conteúdo. Mais. Com certeza. Mais consumidores de conteúdo. Cara, eu digo lá na igreja que nós estamos em constante mudança. É de comum acordo. Só que tem coisas que nunca vai mudar. Quer ver um exemplo? Quero.
Na hora da oferta, eu digo lá na igreja, se o Pix da igreja não tiver no teu telefone, tá errado. Você acredita que tem gente que congrega na igreja que o Pix da igreja não tá no telefone dele? Mas não tô resumindo a dinheiro. Eu tô dizendo que as pessoas, elas vão para a igreja, mas elas vão só extrair daquilo que o templo pode dar. Então ela pensa em entrar para saber se ali ela vai extrair. Por exemplo, hoje eu e o pastor Reginaldo, pastora Cláudia, pastora Eda, quando pregamos, quando ministramos a palavra, a gente anuncia o texto, o cara do slide bota na tela e a gente olha para cima e lê junto. Tem gente que está preocupado se o slide vai estar funcionando. Não estou dizendo na minha igreja, na igreja onde eu congrego, mas as outras igrejas. Tem slide? A bateria tá no acrílico? A guitarra tem cubo? Tem Instagram? Qual o Instagram da igreja? A mídia tira foto? Tem cantina? Como é que é o berçário? O banheiro? Pô, fui na igreja de um amigo meu, o banheiro da igreja parece um banheiro de shopping. Falei, dá pra cultuar aqui dentro, não brincando com ele. Cara, fantástico. Mas eu não tô preocupado com a estrutura da igreja. Porque isso não é uma realidade de todas as igrejas. Não é uma realidade de todas as igrejas. Então, se ele entrasse, ele vai falar assim, cara, você é consumidor de conteúdo. Pelo que eu vivi, eu escuto bastante coisas, escuto podcast, já sentei para escutar o Reflexões, né, os outros 2 capítulos, né, enfim, programas, mas eu acho que eu conseguiria dar mais uns 20 anos de caminhada aí sem Instagram, sem influência e sem reflexões teológicas. Sem rede social. Sem rede social. Sabia? Até porque existem lugares que não tem. Não tem esse conteúdo, essa pô. tecnologia. Essa tecnologia não tem, pô. Não tem. E hoje um departamento que se tornou essencial na igreja não é mais o departamento de ensino. É a mídia. É a mídia. A mídia. Né? É a mídia. E às vezes ela mostra uma realidade de um culto que quem estava presente naquele lugar não condiz com aquilo que foi postado nas redes sociais, né? E aí, Márcio, o que tu pensa disso? O discípulo, essa pergunta ela é bem interessante, né? É capciosa? Lembrei agora do senhor no outro podcast, na pergunta, mas essa pergunta ela é bem interessante, porque assim, a gente tende a entender que o discípulo, né, ele tem uma visão de seguir a Cristo, né? Seguir os passos ali, trazendo para a nossa vivência atual, né? Enquanto os consumidores, eles apenas escolhem aquilo que mais lhe agrada, né? Parece que eles fazem diferenciação. Não, opa, isso aqui caiu para mim, isso aqui me interessa. Isso aqui eu já vou deixar um pouco de lado. Faz literalmente igual comida mesmo, né? Não é? Eu gosto de churrasco, eu gosto de massa. Então, assim, realmente é uma linha, né, de que a gente tem que realmente prestar atenção, né? Porque às vezes nós, o dia a dia, ele é tão nos consome tanto que às vezes a gente faz até sem maldade, né? Mas a gente tem que se atentar para isso e ver essa diferenciação aqui, né? A ideia de consumir conteúdo, ela é tão séria que existem pessoas que só se debruçam sobre o culto, né? Por quem vai pregar. Então, se for um pregador que ela goste, se de fora ou de dentro, ela vai. Chovendo canivete, dinheiro ou não, ela estará lá. Ela fará um esforço terrível, como se fosse a Black Friday, né, gospel, e ela vai estar lá, presente. E isso é tão notório que a outra parte, que é a igreja, ela passa a vender também um produto. Quando é que a igreja vende o produto? Quando ela investe na divulgação daquele culto, mediante ao nome daquele pregador que estará presente naquele culto. E a mídia, entendendo a arte da guerra, ele coloca os ministros, mas não coloca a data. Exatamente. Então, o que ocorre? Eu tenho quem compre, então eu quero vender. É a lei da oferta e da procura. Só que tipo de garantia nós
vamos ter de que aquela ação vai trazer algum tipo de benefício? Porque na grande maioria das vezes, Márcio, não tem benefício para a igreja. Por que eu digo que não tem benefício para a igreja? Porque quando nós falarmos de igreja, nós não estamos falando de bandeira denominacional, estamos falando do corpo de Cristo. E o que acontece é que você vai deixar de ir no culto da sua igreja para ir no culto da minha igreja, porque o Márcio vai pregar lá. Eu fiz uma boa divulgação, o Márcio tem nome, é conhecido, é reconhecido, você gosta do produto que ele vende, eu estou colocando ele na prateleira. Você não vai ficar para escutar o teu pastor. Você vai vir à minha igreja para escutar quem o pastor dessa igreja trouxe, que é o Márcio. Então é uma via muito perigosa, porque quem a gente vai ganhar naquele culto? Eu imagino, Leandro, quando ele joga esse fly, né, na rede social, ele tá jogando uma rede, só que nessa rede vem um montão de peixe de outra... Vem peixe. Vem peixe. Joga a rede, vem peixe. Só que vem peixe... De aquário. De aquário e tem peixe que tá perdido aí. Mas essa... O problema não é lançar a rede. O problema não é lançar a rede. O problema é onde ele vai lançar. E os maduros, que são discípulos de Cristo, que entendem que precisam estar enraizados em algum lugar... Pastor, precisa estar comprometido com a igreja? É um cara suicida que não está comprometido com uma igreja. O cara que... não, é o famoso autonomia da fé desqualificada, vamos botar assim. É como se ele falasse, não, eu sou autônomo, eu sei o que eu como, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu faço e quando vou. Acho que o cara tem que ter um compromisso. Por exemplo, o pastor lá da igreja já falou, os que congregam comigo, terça, quinta e domingo eu quero estar aqui. Eu já falei para os caras que congregam comigo. Terça, quinta e domingo você é meu e eu sou seu. Estamos combinados assim? Segunda, quarta e sexta você pode ir para onde você quiser. Terça, quinta e domingo você é meu. Se você não vier, você tem que me ligar. Porque quando a chapa esquentar, você vai ligar para mim, pô. Então que negócio é esse? Terça, quinta e domingo você vai para outro lugar. Pastor, posso tocar, eu posso fazer uma coisa quarta? Quarta? A quarta você pode ir, filho. Você pode ir para os Estados Unidos e voltar. Quinta-feira eu quero você aqui. Podemos conversar se você pode faltar ou não, mas é porque eu sinto a sua falta no culto. Eu sinto a sua falta no culto e me acho importante quando você me diga, pastor, não vou poder estar. Beleza, Deus te abençoe. Tranquilo, fique em paz. Eu resolvo aqui. E vice-versa. Sim. Concorda ou discorda? Concordo. Concorda, Márcio? Concordo. A ideia pode falar, Márcio. Nós temos também, em determinadas igrejas, alguns pastores que eles já adotaram a ideia de não colocar fly, né? De não colocar... quando coloca de repente 24 horas antes ou menos, justamente para isso, para que as pessoas elas vão à igreja para realmente se alimentar da palavra. E não, hoje eu não vou não porque, né, hoje eu vou. Não fazer essa diferenciação. Então nós temos alguns pastores aí, a gente conversa com muitos pastores, né? Já temos alguns pastores aí que eles já estão seguindo essa linha. Já entenderam a arte da guerra. Falou tudo. É a arte da guerra. Falou tudo. Já entenderam esse contexto, né? E aí eles, vou divulgar aqui 24 horas antes, ou muitas das vezes nem está divulgando, né? Porque a igreja não está o compromisso dela não é com essa variedade, né? E sim com a qualidade. A qualidade. Do ensino e da palavra que está sendo lançada, entendeu? Hoje a geração que nós desfrutamos de membros, de ovelhas, consumidores daquilo que o templo tem ofertado, como o Patrick disse, essas pessoas elas vão ao culto com uma expectativa. Qual é a expectativa? Receber a bênção, o milagre, a porta aberta, não é isso? É isso. Não é isso? Então elas vão atrás de algo que vai beneficiar ela, a casa dela, a família dela. Só que quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós encontramos personagens que não trabalhavam esse tipo de expectativa. A expectativa dos personagens bíblicos não era de fazer a obra para receber a bênção. A expectativa deles era ser a bênção. Abraão, Isaac e Jacó, eles foram uma bênção. José, Moisés foram uma bênção. Todos os juízes de Israel foram uma bênção. Os profetas maiores e os profetas menores foram uma bênção. Os apóstolos
foram uma bênção. Jesus foi uma bênção. A única geração que busca a bênção é a nossa. Porque as que marcaram o seu nome no livro da vida sempre se preocupavam em ser a bênção. É por isso que hoje nós construímos rampa de acesso para cadeirante. Nós não ficamos na porta e dizemos, levanta e anda. Hoje nós estamos preocupados como vamos conduzir um membro que passa mal dentro da igreja para a UPA mais próxima. No tempo bíblico, era levanta e carrega o teu leito e vai. O cego voltava a ver, o paralítico voltava a andar. E se tivesse morto, o Senhor trazia a vida novamente. É porque esse grupo de pessoas tinham uma expectativa somente. Eu preciso ser uma bênção na mão daquele que criou todas as coisas. A nossa não. O que eu ganho com isso? Qual é a porta que vai se abrir? Se eu ofertar, quanto eu recebo de volta? Se eu pregar, o que eu recebo de volta? E aí, vamos vivendo essa frieza espiritual dentro dos nossos cultos, aonde se tornou normal. Não acontecer nada. E não acontece nada porque quem está ali dentro faz com que não aconteça absolutamente nada. Sempre querendo algo em troca, né? Sim. Entendeu? É uma reflexão bem... Pastor Peterson, tem uma pergunta aqui que é muito interessante aí para o senhor, porque a gente conseguiu entender essa parte aí do senhor, né? Como discipulador, né? Em fazer discípulo, né? O que é mais difícil? Ganhar uma alma para Cristo ou transformá-la em discípulo? Transformá-la em discípulo. Transformá-la em discípulo, como eu já disse aqui, o discípulo parece... o cara que se coloca em condição de ser discípulo, ele tá furando a bolha, já começa por aí. Lembra daquela passagem que 10 leprosos, só voltou um? Sim. De 30 que você ganha, 20 que você ganha, só 2 e 1 quer ser discípulo. Por exemplo, eu hoje estou pastor, consagrado ao Ministério Pastoral em 2018. Mas quando eu era moleque, eu vivia na casa do pastor Antônio, pastor Lloyd. Então eu via como era a rotina do pastor assembleano, comprometido, né, café. Aí passou um tempo, eu me converti, senti o altar me chamando, eu senti. Na verdade, quem me evangelizou não foi ninguém, Leandro. Eu dormi após um baile, né, como você falou que era dançarino, eu dormi, e era normal eu dormir e acordar. Dançarino, Marcelo. Tinha um grupo cover, Bonde do Vinho, ele era o grupo dele. Eu dormi... Vamos passar a imagem aí. Nem tem, graças a Deus, que era muito antigo, não tem câmera, não tinha nada. Então, normalmente eu chegava em casa... Mas não tem, eu também já procurei. Aí eu normalmente chegava em casa no sábado, aí dormia o sábado e emendava com o domingo. Só que nesse dia eu lembro que eu acordei e foi uma rotina totalmente fora do que eu imaginei. E foi um sonho, Cristo falou comigo, eu senti o Espírito falando comigo, volta para a igreja. E eu já voltei discípulo. Então, na minha experiência, foi essa. O próprio Cristo, o próprio Espírito me visitou de madrugada, falou comigo, agora você vai voltar, vai pregar minha palavra, eu já voltei discípulo. E eu só fui consolidar a vida de um discípulo. Que quem quer acertar, erra menos. Então, quem quer... Ah, pastor, por exemplo, o cara que você fala assim, pô, o primeiro divisor de águas, vamos se batizar? Ah, não, pastor, eu preciso deixar de fazer alguma coisa para se batizar. Não entendeu o que é discípulo. Porque não está na sua força, está na força daquele que te capacita a ser forte. Então, essas coisas que você tem que esclarecer na pessoa. Ah, pastor, eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo. Você quer? Primeiro passo, você quer? Então vamos embora aqui, eu vou orar por você, você também ora, porque não é só do irmão, você não pode ser o irmão 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, você não ora, então você tem que catequizar a pessoa a querer ser parecido, e a partir daí você penso que você deve ir comunicando com ela, olha só, o Cristo que eu anuncio aqui embaixo e lá em cima, ele é o mesmo, beleza? Ele pode fazer agora, mas pode ser que ele faça daqui a 20 anos. Pode ser que ele não faça, mas ainda assim ele vai continuar sendo Cristo. Você tornar uma pessoa discípula de Cristo é extremamente mais difícil do que
você ganhar. Até porque há um comum acordo que é mais difícil você ser pastor local do que um pastor itinerante. Ah, com certeza. Porque o pastor itinerante, ele usa a mesma mensagem para pregar em vários lugares, ou ninguém sabe do contexto da vida dele. Agora, o pastor local, não. O pastor local ele tem que saber como se comportar no trânsito, ele tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Tem que dar o testemunho. E aí, você ter essa pessoa perto de você, você tem que se policiar, e quando você errar, você fala assim, cara, eu não sou perfeito, mas também não pode fazer mau uso dessa imperfeição e pisar no acelerador como se fosse, não, tá tranquilo, eu sou imperfeito. Não, esse contato com pessoas, é o cheiro de ovelha, né, o cheiro... esse texto, você pode repetir a pergunta para mim rapidinho? Claro. O que é mais difícil, né? Ganhar uma alma para Cristo ou transformá-la em discípulo? Então, duas coisas aí difíceis, que a emoção que faz a pessoa levantar do banco, da cadeira, são inúmeras. Sim. Ela pode levantar para ser curada, ela pode levantar para ser aflita, ela pode levantar para querer uma porta de emprego. Depende do chamado, depende do apelo. Agora, a pessoa que levanta querendo ser discípula, a pessoa que levanta querendo aceitar a Jesus, que é até mal colocado, nem a gente que aceita Jesus, é Jesus que aceita a gente, mas por que só vão falar isso pra gente no seminário? Por que espera a pessoa ficar batida de cristianismo para falar assim, meu irmão, não foi você que aceitou Jesus, não, foi Jesus que aceitou você. Na primeira instância, no primeiro contato que eu tenho com a pessoa, eu falo, olha só, não foi você que aceitou a Cristo, foi Cristo que aceitou você. Então, o seu coração, ele precisa borbulhar em gratidão. Em satisfação de entender, cara, ele que me aceitou. E daí pra frente, a gente vai consolidando. Então, quando a pessoa vai lá na frente, depende da motivação. A partir daí, a gente vai encontrar dificuldade ou facilidade. Porque a pessoa que aceita e que levanta, ela nessa caminhada, ou nesse levantar de mãos, ou fechar os olhos, ou a maneira que for, naquele exato momento está surgindo uma metamorfose. Ela está tendo o espírito vivificado. Vale a pena lembrar que só Jesus Cristo vivifica o espírito do homem. Só Jesus Cristo vivifica através do espírito. Com o espírito vivificado, ela passa a ser uma ovelha. Foi o que eu falei pro pastor aqui no off. Eu já entendi na minha caminhada duas coisas que eu quero fechar essa fala por hora. Primeiro, só Cristo vivifica o espírito do homem. As outras cosmovisões, contexto de fé, nenhuma delas vai vivificar o espírito do homem. Pode ter até contato com o sobrenatural, pode ver coisas que patentiam como milagre, bacana, eu concordo com isso. Agora, vivificar e salvar o homem, só Cristo Jesus. E a outra é que... me perdi. Mas... daqui a pouco eu falo. Até porque, gente, a conversão ela pode acontecer por um momento. É só o início, né? É só o início. É o primeiro amor, né? Aquela... tá, ovelha. Lembrei aqui rapidinho. Uhum. Eu falei pro pastor aqui em off. Eu já entendi que só dá pra ser pastor de quem quer ser ovelha. É verdade. Falou aqui. Não falei pra você aqui? Você vai conseguir catequizar a pessoa, fazer dessa pessoa um discípulo, se a pessoa deseja ser ovelha. E o pastor ou discipulador não pode fazer mau uso da condição que a pessoa tem de ser ovelha. Porque eu digo, não sei se vocês vão concordar, que a fé é alucinógena. O que o discipulador fala, o cara faz. Então ele tem que pensar antes de falar. Porque alguns tropeços, algumas coisas que dão errado, também pode cair no colo do cara que está discipulando. Sim. Entendeu? Sim. Então a pessoa fala assim, faz isso. Aí o cara nem pensa. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e mergulha. Ele vai lá e mergulha de cabeça, não quer nem saber se está fundo ou se está raso. Então, eu acho que tem que haver também esse policiamento no que se refere a discipular. Porque o apelo, cara, eu congrego num lugar que... lugar onde eu congrego, iam 40 pessoas por domingo lá na frente, 30. Daqueles 30, 40, dos que andavam comigo, 2 são pastores. Os restos são desviados. É como eu estava dizendo, a conversão, ela vem por um instante. O discipulado leva toda uma vida.
É um processo. Discipulado é um processo. É um processo que você vai galgando de acordo com aquilo que você vai deixando também o seu discipulador fazer na sua vida, né? Pastorzão, pra gente encerrar esse debate, né, esse assunto, quem está falhando mais hoje, né? Porque a gente já debateu sobre a ideia do discipulado, sobre a relevância, sobre a importância, a diferença entre conversão e discipulado, né? Mas hoje, analisando um todo, sem generalizar, é claro, mas também sem deixar de fazer ali a sua reflexão teológica acerca do tema. Quem está falhando hoje? Os líderes que não discipulam ou os crentes que não querem ser discipulados? Um cadinho de cada. Os que não discipulam não querem ter o trabalho de discipular. O que é discipular? É ter o seu telefone ligado 24 horas. O que é discipular? É você falar, é você se importar com a ausência de alguém. O que é discipular? É você escariar a pessoa. A pessoa, quando congrega na sua igreja e ela tem você como seu pastor, ela tem você como uma pessoa que pode escutar as suas mazelas. E o cara que escuta, a pessoa que escuta, ele tem que estar sabendo que ele está cumprindo um propósito. Cara, escuta, pode falar, que eu tô aqui para te escutar. E tem gente que não quer se expor, ele quer só frequentar. Então tem gente que não quer se dar o trabalho de discipular, e tem gente que não quer se dar a condição de ser discipulado. Porque o que é discipular? Um dia, ele não está mais entre nós, um amigo meu que morreu na pandemia. Leandro, o cara era tão usado. Só faltava falar o CPF do irmão. Só desse jeito. Eu cheguei a ver algumas vezes. Só que fora dessa ação de instrumento de Deus, ele se comportava como, às vezes, uma criança. Um cara imaturo. Ele sendo meu amigo e sendo um discípulo meu, eu virei pra ele e falei assim, cara, você confunde a minha cabeça. Eu sou seu amigo, eu vou te falar isso. Você confunde a minha cabeça. Eu vejo Deus usando você de uma maneira surreal e vejo você se comportando como um menino. Como que você consegue isso ao mesmo tempo? Então, só como é que essa fonte jorra 2 tipos de água? Como é que você consegue... Claro que um comportamento não deixava ele tão indemérito para tal. Sim. Mas assim, é comportamento totalmente extremo. Eu falei, cara, como é que você consegue isso? Então, quem está falhando mais? Eu acho que os que discipulam, no meu ponto de vista, precisam ter paciência. Eu digo isso lá na igreja. Cara, eu aprendi a ter paciência com as pessoas, porque o problema, quando não é um, é outro. E quando não é outro, é um. Então, dá tempo para poder pensar antes de falar o que tem que ser falado para quem precisa escutar. Eu já escutei coisas que eu não queria escutar e não morri, pô. E o cara que tá ali, ele precisa escutar o que tem que ser escutado. Não trabalho com quem me disse, quem te disse, quem te disseram. Eu trabalho com nomes. Discipular é você, amigo, vamos na raiz do problema, vamos resolver, eu tô aqui para te ajudar. Você quer ajuda? Você vai fazer o que eu vou te orientar? Vai se expor? Vai deixar eu escariar você? Vai deixar eu trabalhar com você? Você vai aceitar o meu ponto de vista? Vamos junto? Estamos juntos na guerra? Agora, tem gente que não. É o que eu falei com o pastor também nos bastidores aqui. Não concordo. Então tá vindo perguntar informação pra quê? Sim. Pastor, é isso. Pô, faz isso. Não concordo desse jeito, não. Ah, então procura alguém que você concorde. Não sei se eu tô certo, mas também não sei se eu tô errado. Porque eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Porque assim, se eu errar, eu espero estar errando menos. Porque errar eu sei que eu vou errar. E se eu acertar, eu digo lá na igreja. Eu espero que algum dia vocês escutem ou que vocês digam assim, meu pastor já me disse isso. Por exemplo, um pastor que não congrega mais com a gente foi lá fazer uma visita ao nosso pastor atual e ele disse que teve um seminário na igreja que ele congrega agora e o pastor que foi pregar disse assim, o que expulsa demônio não é grito. Não é grito, nem escasseal.
É o nome de Jesus e a autoridade. Aí eu perguntei pro meu pastor, você fez esse congresso? Você estava lá no congresso? Foi você que deu a aula pro cara que foi pregar nesse congresso? Não, por quê? Porque ele faz isso. Eu gritar, o meu pastor gritar com o demônio, não grita. Ainda dá o privilégio dele de escutar a voz ao pé do ouvido. Sai dele, em nome de Jesus. Só que o cara erra, o cara falha, o cara tem suas mazelas, tem as suas limitações. E quando chegar a minha hora, você acha que eu vou gritar? Você acha que eu vou gritar? Não. Vai fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa, Sim. porque eu sou discípulo do cara. Sim. Mas eu acho que quem tá falhando, eu acho que meio a meio. Não vou chancelar também um lado do discipulador, não. Eu acho que tem discipulador que não quer se dar o trabalho de discipular dá trabalho, Leandro. Discipular dá trabalho, é um trabalho contínuo, e quando você acha que resolveu um problema, já vem outro, quando você acha que resolveu outro, já vem um, e assim a gente segue resolvendo problemas, até que Jesus Cristo volta. E fica mais difícil quando você encontra alguém que não quer ser discipulado. Aí eu já entendi a arte da guerra, eu olho, não é ovelha não. Então se não é ovelha, é outro tratamento. Sim, sim. Até porque hoje você tem igrejas que vão criando métodos, Márcio. Dentro desses métodos, eles vão encontrando uma maneira de acompanhar melhor essas almas, né? Essas vidas que estão a todo tempo entrando dentro das igrejas. Eu acho que quando nós encontrarmos a melhor forma de trabalharmos essa ideia do discipulado, essas pessoas vão se tornar cada vez mais maduras na fé. O tempo muda, né? As pessoas mudam, a tecnologia ela muda, e não tem como hoje você trabalhar o mesmo método em 2026 que se trabalhava em 2025. Eu não vou nem a 2015, eu não vou nem a 2003, há 23 anos atrás, né? O método antigo de você discipular, ele é diferente do método de hoje, até porque as mazelas, as limitações, o que prende as pessoas dentro de casa, o que desanima o povo a frequentar uma igreja, são diferentes. Uhum. Você analisou aí agora a pré-Covid e o pós-Covid. O mundo é outro. As necessidades da sociedade são outras. E quem encontra esse modelo para assistenciar esse novo grupo de pessoas que estão crescendo, que estão chegando na igreja, sai na frente. No momento em que a igreja entender que a maturidade vem pelo investimento no discipulado e não no investimento nos congressos, conferências, vigílias, mini-vigílias, a igreja pode até se tornar numericamente menor, mas ela vai se tornar espiritualmente melhor. Ela pode não ser maior, mas ela pode ser melhor. E é outro problema da igreja. A igreja quer se tornar maior. Ela precisa voltar à ideia de se tornar uma igreja melhor, mesmo que para isso se torne menor. Porque para você contratar qualquer pregador, qualquer ministro de louvor, você investe muito dinheiro. É muito dinheiro que se investe naquela jogada. E aí você tem camisa, você tem oferta especial, você tem o dinheiro investido no pregador, né? No momento em que a igreja enxugar a sua folha, que entregam nesse tipo de investimento, e investir no discipulado, no ensino, né? No acompanhamento, pagar um seminário para alguém discipulado, essas pessoas vão se tornar mais maduras e automaticamente vão dar mais frutos, que é a ideia da igreja. Ide por todo mundo e fazei discípulos, tá? Então essa é uma ordem. Nós encerramos esse episódio aqui da mesma forma que nós iniciamos. Qual foi a ordem? Ide fazer congresso? Não. Ide fazer discípulos. Ide fazer conferências? Não. Ide e fazer discípulos. Faça o congresso. Faça a conferência. Mas cuide dos frutos do congresso. Cuidem dos frutos da conferência, porque as 40, 30, 50 almas que se debruçam sobre o altar
aceitando a Cristo, elas merecem ser tratadas da forma que Cristo tratou essas almas morrendo na cruz do Calvário. Elas não são só números para que o pregador da noite poste no seu Instagram dizendo: 30. ganhei 30 almas hoje, ganhei 40 almas hoje. Então nós precisamos cuidar dessas ovelhas, dessas almas, discipulando, consolidando e enviando. Essa é a missão da igreja. Quando investirmos melhor em almas do que em pessoas, de repente a igreja se torna mais madura, ela se torna mais frutífera e mais saudável. Pode até não ser maior, mas certamente será melhor. Nem que para isso nos tornemos menor. Pastor Patrick, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio do Reflexões Teológicas. Deixa aí as suas últimas considerações, por gentileza. Bom, prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que Cristo fez na minha vida, quem eu sou, onde estou, onde congrego. Congrego aqui em Guadalupe, estado do Camboatá 2544. Tenho lá a rede social. Se você puder, quiser, segue a gente lá, Peterson Zelar, Instagram, Peterson Zelar no YouTube. E lá a gente comunica um pouquinho sobre a nossa fé. Tem algumas canções também no Spotify, se você quiser também dar uma escutada lá. Peterson Zelar também no Spotify. Vai que pode abençoar a vida de alguém aí, né? Então espero que abençoe mais pessoas e Deus abençoe o pastor Pastor Márcio, foi um prazer. Prazer conhecer vocês, o rapaz aí do Marcelo, a coleguinha que tá ali também. Deus abençoe vocês aí, um prazer. Amém, amém. Deus abençoe, tá? Muito obrigado, pastorzão, pela sua presença, pela sua contribuição a esse projeto. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Márcio Almeida, o nosso novato na mesa. Amém. Deixe as suas considerações finais, meu amigo. Seria primeiramente aí de agradecer aí por estar aqui, né, nessa presença aqui dos dois irmãos aqui, dois pastores aqui, dois irmãos em Cristo, tá? Um agradecimento aí sobre ser discípulo, né? Sobre ser discípulo é uma das questões mais interessante e mais gratificante aí para quem quer caminhar com Cristo, né? Seguir a Cristo é algo maravilhoso. É algo que nós, como discipulador, né, a gente não só ensina, mas como também acompanha, como a gente também encoraja, né, para que ensine a outras pessoas a seguir o caminho de Cristo. Porque é um caminho, né, sensacional, um caminho ao qual ele realmente encorajador, né? A gente tem que encorajar porque é um caminho sem palavras, né? Maravilhoso, né? Seguir a Cristo é algo maravilhoso. Mas fica aqui o meu agradecimento, tá? Muito obrigado aí, pastor, tá com o senhor aí à mesa. Obrigado aí e que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado vocês que vão acompanhar esse vídeo, estão acompanhando, tá bom? Muito obrigado a todos os nossos seguidores. Se você ainda não é o nosso seguidor, torne-se um seguidor, deixe a sua curtida, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Ele é de suma importância para que esse projeto chegue até as mãos de outras pessoas e possa abençoar outras vidas, assim como a sua tem sido abençoada. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.